Tempo, passado, presente e futuro, 3 em 1. Espaço, largura, altura, profundidade, 3 em 1. Base da matéria, que são os átomos, prótons, nêutrons e elétrons, 3 em 1. A fé em Deus, ela é uma experiência pessoal. Albert Einstein disse: quanto mais me aprofundo na ciência, mais me aproximo de Deus. Sem Deus, o universo não é explicável satisfatoriamente. Já Stephen Hawking disse: não há necessidade de invocar um Criador para acender a chama do universo e colocar tudo em funcionamento. Desde os primeiros rabiscos nas cavernas até os mais modernos aceleradores de partículas, a humanidade carrega uma pergunta que nunca se cala: onde Deus está? Em meio ao caos e à ordem, à dor e ao milagre, à ciência e à fé, essa dúvida atravessa milênios, civilizações e corações. Buscamos por Ele no alto dos céus, nas profundezas da alma, nos livros sagrados, nas fórmulas matemáticas. Mas será que estamos procurando no lugar certo? Este documentário é uma jornada por dentro da história, das religiões, da ciência, do universo e de nós mesmos. Não prometemos respostas prontas, mas provocaremos perguntas que talvez mudem sua forma de ver tudo. Porque talvez, ao final, a grande descoberta não seja onde Deus está, mas onde Ele sempre esteve. A origem da ideia de Deus, da caverna ao infinito. Antes mesmo de haver escritas cidades ou reinos, havia o espanto. Um trovão rasgando o céu, a luz do sol aquecendo a pele, o nascimento de uma criança, a morte de um ancião. Esses fenômenos, belos e aterradores, despertavam nos primeiros humanos uma pergunta silenciosa: por quê? Os primeiros sinais da espiritualidade humana estão gravados nas paredes das cavernas. Há cerca de 40 mil anos, nossos ancestrais deixaram pinturas rupestres representando animais, caçadas e, curiosamente, figuras humanoides com formas misteriosas, meio homem, meio animal. Em lugares como Chauvet, França, Altamira, Espanha e Serra da Capivara, Brasil, essas imagens parecem mais do que arte. Eram rituais, súplicas, homenagens. A mente humana já buscava algo além do visível. O fogo era mágico, a chuva, um milagre. A lua cheia, um presságio. Era o início do pensamento espiritual. Não havia ainda um Deus no sentido moderno, mas havia forças invisíveis a serem respeitadas, temidas ou veneradas. O animismo. As primeiras religiões da humanidade eram animistas. Nelas tudo tinha espírito: a árvore, o rio, a montanha, os animais e os mortos. O mundo era habitado por presenças invisíveis, boas ou más, que influenciavam a vida. Essa visão animista ainda vive em muitas culturas indígenas e tribais. Nela, o divino está por toda parte, não em um trono celeste, mas em cada pedra, em cada folha que balança ao vento. A invenção dos deuses, o nascimento do politeísmo. À medida que as sociedades se tornaram mais complexas, surgiram os deuses, agora com nomes, rostos, histórias e personalidades. Na Mesopotâmia, já por volta de 3000 a.C., surgem Enki, deus da água, Ishtar, deusa do amor e da guerra, e muitos outros. Cada aspecto da natureza e da vida humana ganhava um representante divino. O mesmo aconteceu no Egito Antigo, com deuses como Ra, Sol, Osíris, morte e renascimento, e Ísis, maternidade e magia. Eles explicavam o ciclo do Nilo, as estações do ano, a fertilidade da terra e o destino da alma após a morte. Os gregos levaram essa ideia ao extremo. Seus deuses eram quase humanos. Amavam, odiavam, erravam, guerreavam. Zeus, Hera, Poseidon, Atena. Cada um simbolizava forças da natureza e traços da alma humana. Eram metáforas vivas da existência. Essa multiplicidade divina fazia sentido para um mundo fragmentado. Cada cidade, tribo ou nação tinha seus próprios deuses. Eles eram guardiões locais, identidades culturais e, muitas vezes, instrumentos de poder político. Um salto radical, o surgimento do monoteísmo.
Mas então, em meio ao deserto e ao caos político do antigo Oriente Médio, uma ideia revolucionária surgiu. E se houver apenas um Deus? Essa ideia aparece com força na tradição hebraica. Por volta de 1200 a.C., um povo nômade chamado israelita começou a adorar um único Deus, Yahvé. Ele não era o Deus da chuva ou da guerra. Era o Criador de tudo, invisível, eterno, justo e onisciente. Esse monoteísmo era radical. Não aceitava outros deuses. Não havia imagens, estátuas ou templos grandiosos. Apenas a fé e a palavra. Era um Deus que exigia ética, não só sacrifícios, que falava por meio de profetas, não de trovões. Com o tempo, essa visão influenciou profundamente outras religiões. O cristianismo surgiu como uma ramificação judaica, centrada em Jesus, considerado o próprio Deus encarnado. Depois, o islamismo, no século VII, consolidou o monoteísmo com a figura de Alá, o Deus único revelado a Maomé. A ideia de Deus no mundo moderno. Hoje, bilhões de pessoas creem em um Deus único. Outras tantas seguem tradições politeístas, espirituais ou filosóficas. Algumas rejeitam qualquer ideia divina, mas a pergunta fundamental permanece viva. De onde viemos? Para onde vamos? Por que existimos? A ciência oferece respostas incríveis, mas mesmo os cientistas, de Einstein a Hawking, já se viram diante do mistério do universo com um certo assombro quase religioso. Einstein dizia: "O mais incompreensível do universo é que ele seja compreensível." Para muitos, esse mistério ainda é o rosto de Deus. Deus e a ciência. Durante séculos, a ciência e a religião pareciam falar línguas diferentes. De um lado, a fé dizia: Deus criou tudo. Do outro, a ciência dizia: vamos descobrir como tudo foi criado. Muitos pensaram que era uma batalha, razão contra crença, laboratório contra altar, cérebro contra espírito. Mas a verdade é bem mais sutil e mais fascinante. A ciência nasceu da curiosidade humana, a mesma que nos levou a imaginar deuses e buscar o divino. Olhar para o céu e se perguntar o que são aquelas luzes levou tanto à oração quanto à astronomia. Ver uma planta crescer levou tanto à imaginação da criação quanto à botânica. Desde o início, ciência e espiritualidade caminharam lado a lado, mesmo quando não sabiam disso. Mas com o passar dos séculos, a ciência começou a explicar fenômenos que antes eram atribuídos a deuses. Trovões, doenças, eclipses, chuvas. O que antes era mistério, agora era fórmula. E então surgiu a dúvida: ainda precisamos de Deus? Ou a ciência vai ocupar o lugar dele? Isaac Newton. A ordem aponta para o Criador. Isaac Newton, pai da física moderna, escreveu mais sobre teologia do que sobre ciência. Para ele, descobrir as leis da natureza era um ato de reverência. Ao observar a força da gravidade, a harmonia dos planetas, a geometria do universo, Newton via a assinatura divina em tudo. Em suas palavras, este belíssimo sistema do Sol, dos planetas e dos cometas só poderia proceder do conselho e domínio de um ser inteligente e poderoso. Para Newton, as leis naturais não afastavam Deus. Pelo contrário, revelavam sua mente. O universo era como um relógio perfeito, e Deus era o relojoeiro supremo. Albert Einstein. Um Deus que não joga dados. Albert Einstein, talvez o nome mais icônico da ciência moderna, também tinha sua própria visão sobre o divino. Embora rejeitasse um Deus pessoal, como o da maioria das religiões, ele acreditava em uma ordem cósmica profunda, uma inteligência por trás da realidade. Einstein dizia: quero saber os pensamentos de Deus, o resto são detalhes. E também, o sentimento religioso do cientista assume a forma de um assombro extasiado perante a harmonia das leis naturais. É essa profunda convicção da racionalidade do universo que constitui a ideia de Deus para mim. Para ele, Deus não era um ser com vontades humanas, mas o próprio mistério do cosmos, e a ciência, uma forma de se aproximar dele. Stephen Hawking. O universo pode criar a si mesmo? Stephen Hawking, físico britânico e referência mundial em cosmologia, teve uma abordagem mais cética.
Em seu livro O Grande Projeto, ele escreveu: porque existe uma lei como a gravidade, o universo pode e irá criar a si mesmo, a partir do nada. A criação espontânea é a razão de existir algo em vez de nada, de o universo existir, de nós existirmos. Não é necessário invocar Deus. Para Hawking, o Big Bang podia ser explicado por leis físicas sem a necessidade de um criador. Ainda assim, ele também reconhecia o mistério por trás das leis em si. Afinal, por que existe algo como gravidade? Por que o universo é compreensível? Em outro momento, ele afirmou: mesmo que haja apenas uma teoria unificadora, ainda é apenas um conjunto de regras e equações. O que é que sopra fogo nas equações e faz com que elas descrevam um universo? Carl Sagan, A Espiritualidade do Cosmos. Carl Sagan, astrônomo e divulgador científico, era ateu, mas falava de Deus com a delicadeza de um poeta. Para ele, a ciência era a forma mais sublime de espiritualidade. Seu programa Cosmos encantou o mundo ao mostrar que o universo não precisava de milagres para ser sagrado. Sagan escreveu: a ciência não só é compatível com a espiritualidade, ela é uma profunda fonte de espiritualidade. Quando reconhecemos o nosso lugar numa imensidão de luz, anos-luz de extensão, e no fluxo de eras, quando compreendemos a complexidade, beleza e sutileza da vida, então nos elevamos em êxtase com o espírito. Carl Sagan. Para ele, Deus era o próprio universo, não como uma pessoa, mas como um todo grandioso e poético. Por outro lado, cientistas como Richard Dawkins adotaram uma postura mais crítica. Para ele, Deus é uma ilusão criada pela mente humana. Em seu livro Deus, um Delírio, Dawkins argumenta que a ciência é suficiente para explicar tudo e que a religião muitas vezes serve como obstáculo ao progresso. Mesmo assim, Dawkins reconhece o poder da contemplação. Podemos ficar pasmos com o universo sem precisar de um criador sobrenatural. Richard Dawkins. Fé e razão, inimigas ou aliadas? Talvez o erro esteja em pensar que ciência e Deus precisam se excluir. A ciência explica o como, a fé busca o porquê. Uma revela o funcionamento das engrenagens, a outra procura o sentido por trás da máquina. Muitos cientistas profundamente crentes, como Georges Lemaitre, o padre que propôs a teoria do Big Bang, mostram que é possível estudar o universo com o microscópio na mão e a oração no coração. Deus, na maioria das tradições, se revela na experiência pessoal. Fé não é teste de laboratório. É confiança, é entrega, é relação. Mas quando olhamos a ordem matemática do universo, a beleza das galáxias, a precisão das constantes físicas, algo dentro de nós se pergunta: isso tudo veio do acaso? Ou há algo maior, guiando, sustentando, amando? No fim das contas, a pergunta Deus existe talvez nunca seja respondida por um telescópio ou acelerador de partículas, mas ela continua viva no coração humano. A ciência pode não provar Deus, mas também não o nega. E às vezes, as descobertas mais profundas nos fazem sentir mais próximos de algo sagrado. E se Deus estiver justamente aí, no espanto? Descobertas reais que coincidem com relatos na Bíblia. A Bíblia é um dos livros mais antigos e influentes da história da humanidade. Amada por bilhões, estudada por séculos, ela é ao mesmo tempo um texto sagrado e um documento histórico. Muitos veem nela a palavra de Deus. Outros a veem como um compêndio de mitos e sabedoria ancestral. Mas uma questão permanece viva. Há fatos reais por trás das histórias bíblicas. A arqueologia moderna, a história antiga e a ciência têm, ao longo das décadas, lançado luz sobre esse mistério e, surpreendentemente, muitas descobertas coincidem, em datas, locais ou eventos, com os relatos da Bíblia. Nem tudo pode ser provado, mas nem tudo pode ser negado. 1. Os muros de Jericó, ruínas e queda. No livro de Josué, há uma história poderosa. O povo de Israel, liderado por Josué, cerca a cidade de Jericó por 7 dias. No 7º dia, os sacerdotes tocam as trombetas e os muros da cidade desabam milagrosamente. Um evento extraordinário.
Em escavações feitas em Jericó, Tel es-Sultan, os arqueólogos descobriram ruínas antigas que confirmam que a cidade era altamente fortificada, com grandes muros de pedra e barro. Kathleen Kenyon, uma das mais respeitadas arqueólogas do século XX, identificou que esses muros colapsaram violentamente, aparentemente por um terremoto, por volta de 1400 a.C., exatamente o período em que, segundo a cronologia bíblica tradicional, Josué teria vivido. Embora o debate sobre a cronologia e interpretação continue, é inegável. Jericó caiu. E caiu de forma incomum. 2. O Êxodo, o povo que caminhou pelo deserto. O Êxodo, a libertação dos hebreus do Egito, é um dos relatos centrais da Bíblia. Durante muito tempo, os críticos afirmaram que não havia provas de que isso aconteceu, mas evidências indiretas vêm surgindo. Inscrições egípcias encontradas em sítios arqueológicos falam de um povo chamado Habiru, um grupo de trabalhadores sem terras que fugiu do controle egípcio por volta de 1300 a.C. Alguns estudiosos acreditam que esse termo pode ser uma referência aos hebreus. Além disso, em 2010, arqueólogos encontraram nas montanhas da Jordânia ruínas de pequenos acampamentos, com vestígios de cerâmica, cinzas e ossos, datados do mesmo período. Esses acampamentos móveis e temporários coincidem com a descrição bíblica do povo que vagou 40 anos pelo deserto, sem cidade e sem templo. Ainda não há provas conclusivas do êxodo como descrito, mas os traços que surgem no solo do deserto levantam questões intrigantes. 3. O dilúvio, um mito universal com base real. A história de Noé e o dilúvio é um dos relatos mais conhecidos da Bíblia. Mas o mais impressionante é que histórias semelhantes existem em diversas culturas do mundo. Os sumérios falavam de Utnapishtim, um homem salvo de um grande dilúvio. Os hindus contam a história de Manu. Os gregos narram o mito de Deucalião. Por que tantas culturas falam de um grande dilúvio? Seria apenas coincidência? Em 1997, geólogos William Ryan e Walter Pittman publicaram um estudo sugerindo que cerca de 7.500 anos atrás, o Mar Negro teria sofrido um evento catastrófico. O aumento do nível do Mar Mediterrâneo teria invadido abruptamente a bacia do Mar Negro, submergindo centenas de quilômetros de terra. Para os povos que viviam naquela região, isso teria parecido o fim do mundo, um dilúvio devastador. Esse evento geológico coincide com o tempo aproximado de antigas tradições orais sobre inundações. Não é prova de que Noé existiu, mas pode ser a base de um trauma real, transmitido de geração em geração até virar lenda, ou revelação. 4. Sodoma e Gomorra, cidades destruídas por fogo do céu. A Bíblia conta que Sodoma e Gomorra foram destruídas por Deus com fogo e enxofre por causa de sua corrupção. Durante séculos, muitos pensaram que se tratava apenas de um conto moral. Mas, em 2021, arqueólogos anunciaram uma descoberta surpreendente em Tal el-Hammam, uma antiga cidade ao norte do Mar Morto. Eles encontraram evidências de uma explosão devastadora ocorrida cerca de 1650 a.C., com indícios de temperaturas superiores a 2.000 graus Celsius, o suficiente para derreter cerâmica e até vidro. A explicação científica? Um impacto aéreo de um corpo celeste, como um asteroide, semelhante ao evento de Tunguska, na Sibéria, em 1908. Os estudiosos do projeto acreditam que esse evento pode ter inspirado o relato de Sodoma, não apenas pela destruição, mas também pelo sal e cinzas que cobriram a região, lembrando a esposa de Ló, que virou uma estátua de sal. 5. O reino de Davi. Mito ou fato? Durante muito tempo, os céticos afirmavam que Davi, o pastor que virou rei, era uma figura mítica. Mas em 1993, arqueólogos descobriram a Estela de Tel Dan, uma pedra com inscrições em aramaico, mencionando a casa de Davi, a dinastia do rei bíblico. A estela é uma prova de que Davi não apenas existiu, mas era reconhecido por outras nações. Escavações em Jerusalém também revelaram estruturas monumentais datadas do século X a.C.,
época atribuída ao reinado de Davi, indicando que Jerusalém era, de fato, um centro de poder significativo. 6. O eclipse do profeta Amós. No livro do profeta Amós, capítulo 8, versículo 9, há um trecho curioso. Naquele dia, diz o Senhor Deus, farei que o sol se ponha ao meio-dia, e a terra se entenebreça em pleno dia. Em 763 a.C., de fato ocorreu um eclipse solar total, visível na região da Assíria e Palestina. Essa data é uma das poucas que podem ser confirmadas com exatidão astronômica e coincide com o período da profecia. É possível que o profeta tenha usado o eclipse real como símbolo do juízo de Deus. 7. Manuscritos do Mar Morto. A Bíblia preservada. Em 1947, um jovem pastor beduíno encontrou por acaso uma série de jarros em cavernas perto de Qumran, no deserto da Judéia. Dentro deles estavam os manuscritos do Mar Morto, quase 1000 documentos, muitos dos quais copias de livros do Antigo Testamento, com mais de 2000 anos. Esses manuscritos revelaram algo extraordinário. Os textos bíblicos mudaram muito pouco ao longo dos séculos. Por exemplo, o livro de Isaías encontrado ali é praticamente idêntico ao que lemos hoje. Isso reforça a autenticidade e conservação da Bíblia ao longo do tempo. Essas descobertas não provam milagres, mas elas mostram que a Bíblia não nasceu no vácuo. Seus personagens caminharam por terras reais. Suas histórias ecoam em achados geológicos, cerâmicas, pergaminhos e até crateras de impacto. O tempo não apagou tudo. Algo permaneceu. A ciência pode não confirmar o sobrenatural, mas ela confirma o cenário. E muitas vezes é no solo árido de um deserto ou sob as ruínas de uma cidade esquecida que a Bíblia ressurge, não como mito, mas como memória. Tudo no universo é igual. Há uma frase que ecoa nos corações de cientistas, místicos e poetas: como é em cima, é embaixo. Essa máxima, atribuída a tradições antigas como o hermetismo, ganha cada vez mais força à medida que a ciência avança. Porque, surpreendentemente, o universo parece seguir padrões, do infinitamente pequeno ao inimaginavelmente grande. Tudo é feito de átomos. Tudo obedece a leis que se repetem. Tudo parece conectado, como se o cosmos fosse um organismo vivo, respirando em sincronia. É como se a mesma assinatura estivesse em todas as partes. Um padrão que atravessa o DNA e as galáxias, as conchas do mar e os buracos negros. Um sopro comum. Comecemos pelo básico. Tudo o que existe, estrelas, pedras, animais, humanos, é feito dos mesmos blocos fundamentais, átomos. Cada átomo tem um núcleo no centro, composto por prótons e nêutrons, e elétrons girando ao redor. É uma miniatura de um sistema solar, um Sol no centro e planetas ao redor. Essa semelhança é apenas visual, pois as leis físicas são diferentes, mas não deixa de impressionar. A estrutura do microcosmo parece espelhar o macrocosmo. O físico teórico Michio Kaku diz: a mente de Deus é cósmica, musical e matemática. Os padrões que encontramos no universo apontam para algo elegantemente arquitetado. Em outras palavras, a ordem não é aleatória. Ela se repete, ela se sustenta e talvez ela revele. A geometria da criação. Outro traço surpreendente do universo é a geometria natural. A matemática parece estar embutida na realidade como uma linguagem invisível. Veja, a sequência de Fibonacci, aquela famosa sucessão 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, aparece em flores, pinhas, galáxias, ondas do mar e até na proporção do corpo humano. A proporção áurea 1:618 está presente no crescimento das plantas, na formação das conchas, no design dos átomos de DNA e em obras de arte milenares. A espiral logarítmica, que é formada naturalmente em furacões, galáxias e até na disposição dos braços de um polvo. Como pode a natureza repetir os mesmos padrões em escalas tão diferentes? É como se o universo tivesse uma linguagem base, um código de construção que se manifesta do simples ao complexo. E essa linguagem é matemática. Um número, uma forma, um ritmo. Fractais.
a repetição infinita da forma. Um dos conceitos mais fascinantes da geometria moderna é o dos fractais. São estruturas em que cada pequena parte repete a forma do todo. Uma árvore é um fractal. Cada galho se ramifica como o tronco. Um brócolis também. Os rios, os vasos sanguíneos, os raios, até mesmo as redes neurais do nosso cérebro. E, surpreendentemente, a estrutura do universo em larga escala também é parecida. As galáxias se agrupam em filamentos e nós cósmicos, como se o cosmos fosse uma teia viva. É como se a natureza repetisse a si mesma, do átomo ao universo, do neurônio ao aglomerado galáctico. Nosso corpo e as estrelas, feitos do mesmo pó. Carl Sagan já disse, somos feitos de poeira das estrelas. E isso não é metáfora, é literalmente verdade. Os elementos químicos que compõem nosso corpo, carbono, oxigênio, ferro, cálcio, foram forjados no núcleo de estrelas que explodiram bilhões de anos atrás. Antes de serem parte de nós, esses átomos foram parte de estrelas, planetas, cometas, talvez até de outros seres. O universo não é só onde estamos, ele é do que somos feitos. Nós somos o universo se conhecendo. O DNA e o código da vida. No centro de cada célula do nosso corpo está o DNA, uma molécula longa e enrolada, com bilhões de pares de bases nitrogenadas. Essa molécula contém as instruções para formar um ser humano inteiro. É um livro escrito em 4 letras, A, T, C e G, organizadas com precisão quase impossível de imaginar. A chance de o DNA humano ter surgido por mero acaso, segundo alguns cálculos, é tão absurdamente pequena que muitos cientistas e filósofos veem aí uma assinatura cósmica. O físico Paul Davies afirmou: as leis da física parecem cuidadosamente ajustadas para permitir a existência da vida. Isso levanta a questão: essas leis foram projetadas? O cérebro e o universo. Mapas espelhados. Em 2012, um estudo publicado na revista Nature Scientific Reports mostrou algo quase inacreditável. A estrutura da rede de galáxias do universo é matematicamente parecida com a rede de neurônios do cérebro humano. Ambas seguem leis de organização semelhantes. Em um ponto, temos bilhões de neurônios se conectando com sinapses. No outro, centenas de bilhões de galáxias conectadas por matéria escura. A distância entre escalas é imensa, mas o padrão é semelhante. É como se o universo tivesse um cérebro, ou como se o nosso cérebro fosse uma miniatura dele. Tudo vibra. A música do universo. A física quântica e a teoria das cordas propõem algo ainda mais poético, que todas as partículas fundamentais não são coisas, mas vibrações. Cordas vibrando em diferentes frequências, como notas musicais. O universo, então, seria como uma imensa sinfonia de energia e a realidade como a melodia que ouvimos. Nikola Tesla já dizia: se você quer descobrir os segredos do universo, pense em termos de energia, frequência e vibração. Se tudo vibra, e se essas vibrações geram matéria, então talvez a criação tenha realmente começado com um som, e isso lembra a Bíblia. E Deus disse: haja luz. A consciência, o grande enigma. Apesar de toda essa simetria e matemática, há algo que ainda escapa da explicação científica: a consciência. Como uma coleção de átomos e moléculas pode gerar pensamento, memória, emoção? A consciência humana é um dos maiores mistérios da ciência. Alguns estudiosos, como Roger Penrose e Stuart Hameroff, sugerem que a consciência pode ser um fenômeno quântico conectado ao tecido do próprio universo. Ou seja, talvez a mente humana não apenas esteja no universo, mas esteja sintonizada com ele. Se isso for verdade, então talvez Deus não esteja fora de nós, mas em nós. Na própria capacidade de perceber, amar, sonhar, criar. Tudo se parece, tudo se conecta, dos átomos aos planetas, do DNA às estrelas, do cérebro ao cosmos. A realidade parece formada por repetições, espelhos, padrões. É como se o universo fosse um livro, e cada parte contasse a mesma história,
com palavras diferentes. Não há provas absolutas de que Deus está por trás de tudo isso, mas há um convite silencioso, um sussurro. Como escreveu o físico Freeman Dyson, quanto mais eu examino o universo e estudo os detalhes da sua arquitetura, mais evidências encontro de que o universo sabia que estávamos vindo. Se tudo no universo é igual, talvez seja porque tudo vem da mesma fonte. Ou talvez tudo seja essa fonte. Deus nas diferentes religiões do mundo. A pergunta onde Deus está pode parecer simples, mas ela ecoa de maneiras diferentes conforme a cultura, a história e a tradição espiritual de cada povo. Ao redor do mundo, milhões de pessoas acreditam em Deus, mas nem todos veem ou entendem essa presença da mesma forma. Vamos viajar pelas grandes religiões do mundo e também por tradições ancestrais, para entender como diferentes culturas concebem o divino. Cristianismo, o Deus encarnado. O cristianismo é hoje a maior religião do planeta. Para os cristãos, Deus é o Criador do universo, mas também é amor. A base da fé está na figura de Jesus Cristo, considerado o Filho de Deus, que veio à Terra para salvar a humanidade. Aqui, Deus não é apenas uma força distante ou uma consciência superior. Ele se fez homem, sofreu, ensinou, chorou e perdoou. O Deus cristão é uma trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Uma união divina e misteriosa. Para os cristãos, Deus está em todos os lugares, mas também habita no coração daqueles que o buscam com fé e humildade. Ele não é apenas o juiz dos atos humanos, é também o consolo nos momentos de dor, o guia na escuridão e a promessa de vida eterna. Islamismo. Alá, o misericordioso. O islamismo surgiu no século VII, na Península Arábica, com o profeta Maomé. Para os muçulmanos, Deus é Alá, um ser único, sem imagem, sem forma, onipotente, onisciente e absolutamente justo. A fé islâmica é profundamente monoteísta e enfatiza a submissão total à vontade divina. Ele tem 99 nomes sagrados, como o compassivo, o sábio, o justo, o protetor. Para o muçulmano, Deus está em tudo o que é justo, puro e verdadeiro. Judaísmo, o Deus da aliança. O judaísmo é uma das religiões mais antigas do mundo monoteísta. Ele é o mesmo Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Um Deus que se revela, que fala com seu povo, que faz alianças e exige justiça. No judaísmo, Deus é tanto criador quanto legislador. Ele deu à Torá as leis divinas como orientação para uma vida santa e correta. Deus está acima do tempo e do espaço, mas se revela na história, na libertação do Egito, na entrega dos mandamentos no Monte Sinai. O judeu não busca representar Deus com imagens, mas o encontra na palavra, na oração e na prática ética. Hinduísmo. Muitos deuses, uma só essência. Ao contrário das religiões monoteístas, o hinduísmo é uma tradição plural, com milhares de deuses e deusas. Mas por trás dessa multiplicidade existe uma unidade, Brahman, a essência eterna que permeia todo o universo. Brahman não é uma pessoa nem uma força específica, mas a realidade última, o todo absoluto. Os deuses hindus como Vishnu, Shiva, Lakshmi, Ganesha, são manifestações dessa mesma realidade divina. Eles são aspectos acessíveis do divino para que o ser humano possa se relacionar com algo tão vasto. Assim, Deus pode ser o Criador, o Destruidor, o Protetor, o Curador, dependendo da face divina que se adora. Budismo, o despertar em vez de um Deus pessoal. O budismo é uma das poucas grandes tradições que não se baseia em um Deus criador. Siddhartha Gautama, o Buda, não ensinava a adoração a um ser supremo, mas o caminho para o despertar, a iluminação. Para os budistas, o sofrimento existe por causa do apego e da ignorância, e a libertação vem pelo autoconhecimento, pela compaixão e pela prática espiritual. Apesar disso, em muitas vertentes budistas, como no Tibete ou no Japão, existem seres iluminados, bodhisattvas, que atuam quase como deidades, ajudando os seres humanos no caminho espiritual. Mas mesmo eles não são deuses no sentido tradicional. São exemplos do que todo ser humano pode se tornar. No budismo,
Deus está ausente como figura central, mas a espiritualidade está plenamente presente. Espiritualidade moderna e nova era. Com o avanço da globalização e da comunicação, muitas pessoas hoje constroem sua própria espiritualidade. Misturam elementos do cristianismo com o budismo, do hinduísmo com meditação, da ciência com a fé. Nessa visão contemporânea, Deus é muitas vezes visto como energia, consciência universal, inteligência cósmica. Movimentos como o da nova era falam de um universo consciente, de uma frequência divina ou da lei da atração. Ideias que unem física quântica, filosofia oriental e crenças tradicionais. Para essas pessoas, Deus pode não ter nome nem forma, mas é sentido em sincronicidades, em intuições, em experiências místicas. Depois de tudo o que exploramos, a origem da ideia de Deus, as diferentes visões religiosas, os debates científicos, as descobertas surpreendentes, os padrões do universo, ainda resta uma pergunta pulsando no coração humano. Onde Deus está? Essa pergunta, que atravessa séculos, civilizações, guerras, templos e desertos, continua viva porque ainda não temos uma resposta definitiva. Talvez nunca tenhamos. Ou talvez a resposta não esteja nas palavras, nem nos dogmas, nem nas equações, mas na forma como olhamos para tudo isso. Se você perguntar a um físico, ele pode dizer que Deus não é necessário para explicar a origem do universo. Se você perguntar a um religioso, ele pode afirmar que Deus é a única razão pela qual o universo existe. Se perguntar a um filósofo, talvez ele diga que a pergunta é mais importante que a resposta. A existência de Deus não é uma questão puramente lógica. É também uma questão íntima, emocional, intuitiva. A fé não nasce da prova. Ela nasce do vazio, do silêncio, do momento em que todas as explicações humanas parecem insuficientes e, mesmo assim, sentimos algo. Como disse o filósofo francês Blaise Pascal, o coração tem razões que a própria razão desconhece. Há aqueles que veem Deus no milagre da vida, na ordem do cosmos, na matemática elegante da natureza. Outros veem Deus no sofrimento que desperta compaixão, no amor que resiste ao tempo, na arte que transcende a lógica. E há também os que não veem Deus, e mesmo assim vivem com ética, beleza e sentido. A pergunta, Deus existe, talvez seja menos sobre Deus e mais sobre nós. Essa talvez seja a chave de tudo. E se estivermos procurando no lugar errado? E se Deus não estiver nas nuvens, nem nas estrelas distantes, mas dentro? Os místicos sempre disseram isso. Jesus afirmou: o reino de Deus está dentro de vós. O sufismo, vertente mística do Islã, fala da chama divina em cada ser. O hinduísmo diz que Atman, a alma individual, é um reflexo de Brahman, o todo. O budismo não fala de um Deus pessoal, mas ensina que a iluminação, o estado mais elevado do ser, está dentro da mente desperta. O filósofo e escritor Carl Jung afirmou: quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. Se Deus existe, talvez Ele esteja mais próximo do que imaginamos. Talvez Ele respire com nossos pulmões, veja com nossos olhos, ame com nossos gestos. Talvez Ele esteja na nossa capacidade de perdoar, criar, recomeçar. Há uma linha de pensamento chamada panteísmo. Ela afirma que Deus não é um ser separado do mundo, mas o próprio universo em sua totalidade. Deus é a natureza, é o todo, é o fluxo da existência. Spinoza, um dos grandes filósofos da humanidade, dizia: Deus é a substância única da qual tudo é feito. Einstein, quando perguntado se acreditava em Deus, respondeu: acredito no Deus de Spinoza, que se revela na harmonia do que existe, não em um Deus que se preocupa com o destino e as ações dos seres humanos. Nesse ponto de vista, não há separação entre o divino e o natural. Sentar-se à beira do mar, contemplar uma floresta, tocar um bebê recém-nascido, tudo isso é tocar o divino. Porque o divino está em tudo que é vivo, pulsante, real. Mas também é preciso dizer há silêncio, há dor, há injustiça, há guerras, doenças, tragédias, há pessoas que oram e não recebem resposta.
cidades que caem em ruínas. Onde está Deus quando tudo isso acontece? Muitos afirmam que é justamente aí que se prova que Deus não existe. Mas outros dizem, é nesses momentos que Deus mais se esconde ou mais se revela. Não como um ser que intervém, mas como uma presença que sustenta, que sofre conosco, que se cala para que aprendamos a falar. O teólogo Dietrich Bonhoeffer, preso pelos nazistas e morto em um campo de concentração, escreveu: só um Deus sofrendo pode nos ajudar. Talvez Deus não seja uma força que impede o sofrimento, mas uma luz que não se apaga no meio da escuridão. Como realmente encontrar Deus? Essa talvez seja a pergunta mais sincera e a mais difícil, porque cada pessoa tem seu caminho. Uns buscam nos templos, outros nos livros, outros no amor, outros no silêncio, outros na luta social, outros na arte, outros na meditação, e alguns apenas vivendo. Talvez não exista uma forma única de encontrar Deus. Talvez encontrar Deus seja uma jornada, e não um destino. O poeta indiano Rabindranath Tagore escreveu: não busque Deus em templos. Ele está onde o camponês lavra a terra, onde a mãe embala seu filho, onde o homem chora em silêncio. Talvez encontrar Deus seja encontrar a si mesmo, mas sem máscaras, na simplicidade, na verdade, na conexão com o outro. Talvez seja quando deixamos de perguntar onde Ele está e começamos a perceber que Ele sempre esteve aqui. Talvez Ele esteja no átomo e na galáxia, na fórmula e na poesia, na matemática e na lágrima, na explosão do Big Bang e no sopro de um recém-nascido. Na dúvida do cientista e na fé do crente, talvez Deus esteja no intervalo entre as palavras, no silêncio entre os pensamentos, no espaço vazio entre as estrelas, ou talvez Deus seja o próprio mistério, e o mais importante não seja encontrar Deus, mas viver como se Ele estivesse aqui, como se cada gesto fosse sagrado, como se cada ser fosse divino, como se cada respiração fosse uma prece, porque talvez seja. Todas as características que nós encontramos das leis da natureza, você encontra também no Deus das Escrituras. Porque Ele é o autor das leis. E Ele colocou nas leis algumas das suas características.